Oi gente, meu nome é Tassiana Pazil e esse é o primeiro episódio da série 10 Minutos para o Futuro. 10 Minutos para o Futuro porque serão videoaulas que durarão 10 minutos e serão de grande valor para o seu futuro, como design de sobrancelhas ou micropigmentadora. E hoje nós vamos falar, deixa eu pegar aqui porque eu anoto as coisas que eu esqueço facinho, nós vamos falar sobre o seguinte, uma situação muito comum para quem está começando. Acidentalmente, acaba que você faz uma falha na sobrancelha da cliente. Então, vamos falar sobre isso, como corrigir a sua falha. O que eu vejo por aí muita gente é corrigindo, faz o seguinte, vai fazer a sobrancelha da cliente, tirou alguns pelos de um lugar que não deveria ter tirado. Daí a pessoa vai, né, e tira mais um pouquinho ali para ir equilibrando e pá. Então vamos comentar sobre isso. Se você fez uma falha na sobrancelha, você retirou pelo de onde não devia retirar, não é isso? Então a falha é subtrair, olha, eu tô tão culta, subtrair pelos de onde não deveria subtrair. Qual é a lógica de você corrigir uma falha retirando mais pelo? Se a falha consiste em que você retirou pelo de um lugar onde não deveria retirar, por que você continuaria retirando para corrigir a falha? Não faz o menor sentido. Quando você erra na sobrancelha de uma cliente ou ela chega com uma falha que foi feita por outra pessoa, tá maravilhoso. O mais correto a fazer é nada. Você não vai fazer nada. Deixa o pelo crescer. Não faz sentido você querer corrigir uma falha tirando mais pelo. Lá no meu ateliê, chega muita gente com a sobrancelha bem fina. Por quê? Porque a pessoa tinha uma falha e a pessoa fica querendo deixar aquela sobrancelha sem falha, retirando mais pelo. Então isso resulta em quê? Numa sobrancelha fina. E falha não se corrige com retirada de pelo. Falha se corrige com paciência e aplicação do novo desenho, o desenho correto. Por isso que até hoje, mesmo depois de quase 6 anos trabalhando com sobrancelha, clientes que já são clientes minhas há 6 anos, essa cliente chega no ateliê, eu desenho a sobrancelha dela inteira e só retiro ali por fora do desenho. Um bom designer de sobrancelha é aquele que respeita o formato natural. E olha que eu tô falando isso em relação a design de sobrancelhas. Então você não pode alterar tanto o desenho da sobrancelha da pessoa apenas retirando o pelo. A gente acaba fazendo umas coisas mais para esse tipo, mas com a micropigmentação. Mas no design de sobrancelha não, a gente só tem como retirar. E na retirada, eu costumo dizer que a gente precisa ser muito econômico. Retirar o mínimo possível de pelos da cliente, tá? O perigo é a retirada em excesso. As pessoas pecam pelo excesso de retirada de pelo. Quando você tiver na dúvida, eu costumo dizer isso, na dúvida, não tira, deixa ele lá. Porque depois, quando você for finalizar, você acaba vendo se precisa retirar mesmo. Mas, se ainda assim acontecer de você tirar aquele pelo e depois ver que, poxa, fez um buraquinho ali, e a gente sabe que tem sobrancelha que a gente tira um fio e parece que você tirou um monte, que faz uma falha enorme, são sobrancelhas mais ralinhas. Então, quando isso acontecer, primeiro, você precisa entender que você é um ser humano, tá? Nós não somos uma máquina, então nós somos muito passíveis de erro. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente acaba se frustrando e fica meio que traumatizada e já quer recuar, já não quer mais dar seguimento àquilo, porque fica com medo de estragar a sobrancelha de alguém. Mas quando você está preparado, em termos de técnica, de mentalidade também sobre aquilo, os erros são possíveis de acontecer, mas você tem que estar preparado para lidar com eles, para não repeti-los, mas também para não se traumatizar e não querer, não empacar pelo medo, sabe? O medo costuma paralisar a gente, né? E às vezes você faz uma coisa, eu digo isso por experiência própria. Você vai fazer uma coisa pela primeira vez, ou independente se é a primeira vez, e aí você erra. Se você não está preparado para lidar com aquele erro, o que é que acaba acontecendo? Você paralisa. E aí você não quer mais fazer. Mas não precisa, tá? Cometeu o erro? Vamos lá. Vamos falar o que é que você pode fazer e falar para o seu cliente, explicar, para contornar essa situação. Primeiro, não adianta você ficar com história, com desonestidade. E dizer, não, não, o que é que acontece? A pessoa faz uma falha na sobrancelha da cliente e aí não fala nada. Quando termina, ela pega um lápis de sobrancelha e corrige aquela falha que ela fez com o lápis e a sobrancelha sai de lá perfeita. Daí, quando a cliente chega em casa, ela lava a sobrancelha e está lá o resultado. Essa cliente vai voltar? Pouco provável. Então, tá ali com a sua cliente, por um motivo ou por outro, aconteceu
Vamos falar de duas situações. Primeiro, a situação onde você faz a falha. Então, tá ali, acidentalmente, você retirou pelos de onde não deveria e fez uma falha, fez uma entrada na sobrancelha, coisa do tipo. O que é que você precisa fazer? Você precisa ser honesto com a sua cliente e explicar, olha, tem uma falhinha aqui. Você não precisa também entrar em detalhes se essa falha foi você ou não. Você só não pode dizer que não foi, tá? Se a cliente perguntar, mas aí você vai, tem uma falhinhazinha aqui, tá meio ralinho, mas vamos deixar ir crescendo, que aos poucos a gente recupera essa parte. Aí você avisa, eu vou passar um lápisinho aqui, mas quando você tirar, você já sabe que tem uma falhinha aqui, mas aos poucos, quando você for voltando, a gente vai deixando essa parte nascer, não tira, e aí a gente recupera o desenho da sua sobrancelha, tá? Situação natural. Tenho certeza que a cliente vai entender. Outra situação, eu falei que ia dar duas, eu vou dar três. Situação onde a falha acontece não só por culpa sua. Eu tinha uma cliente que tinha, nessa época eu usava aqueles aparadorzinhos de pelo. O aparadorzinho de pelo, ele parece uma maquininha de barbear, entre aspas, só que pequenininho para você fazer acabamento de sobrancelha. E aí eu desenhei a sobrancelha dessa cliente, retirei tudo certinho. E quando eu fui fazer o acabamento aqui, que eu cheguei bem pertinho assim do desenho, a cliente fez assim, levantou a sobrancelha, isso muito rápido. Não deu tempo eu retirar a maquininha. E o que aconteceu? Entrou, fez um buraquinho assim, né, uma entrada na sobrancelha dela. Na hora, isso foi logo quando eu comecei, eu dei uma congelada assim, e eu pensei, ó, meu Deus. Desliguei a máquina. O que é que essa situação trouxe de lição pra mim? Porque o que é que eu digo? Não foi só culpa minha, foi culpa também da cliente. Só que a culpa se volta pra mim porque a cliente não tem como saber o que ela não pode fazer. A gente que tem que orientar, tá? Se você tá com uma navalha, uma lâmina, uma maquininha fazendo um acabamento de sobrancelha, você tem que orientar que essa cliente não mexa, não fale, né? Porque quando fala, movimenta esse músculo e aí você pode fazer não só uma falha, como também machucar a pele da cliente. E eu não falei isso. Eu comecei a trabalhar ali com aquela maquininha e achei que a cliente ia deduzir que não podia mexer. Mas ela foi falar alguma coisa assim, sei que ela levantou o músculo da sobrancelha e estava lá. A falha foi uma falha grande. Então, nessa situação, como foi que eu contornei? Desliguei a máquina e falei, olha, eu estava fazendo o acabamento e esqueci de te falar que você não podia se mexer. Eu fui bem honesta. E na hora que eu estava fazendo bem o acabamentozinho, você mexeu a sobrancelha e eu entrei com a máquina para cima da sua sobrancelha. Peguei um espelho, entreguei na mão dela e expliquei o que aconteceu. Ela ficou bem assustada, assim, porque realmente fez uma falha grande na sobrancelha. De imediato, eu falei que, felizmente, a máquina só corta o pelo, ela não remove, então não ia influenciar no crescimento desse pelo. Então, eu disse, ó, isso aí rapidinho vai crescer, não foi uma retirada, foi só um corte ali no pelo, então daqui X dias isso vai estar de volta e a sua sobrancelha vai estar recuperada. Eu vou te oferecer por minha conta, uma aplicação de rena, porque pelo menos nesses próximos dias onde esse pelo vai estar crescendo, ela vai ficar disfarçada com a rena. E a cliente aceitou e a gente fez isso. Ela saiu bem satisfeita e eu saí com uma lição. Nunca mais eu fui fazer acabamento da sobrancelha de ninguém sem orientar claramente que a pessoa não falasse, não se mexesse. A terceira situação seria, a cliente chega para você com uma falha na sobrancelha que não foi você que fez. Só que às vezes as pessoas fazem uma falha na sobrancelha e quando cresce os outros pelinhos por fora, se mistura com aquilo e não fica tão notável. Mas aí depois que você fizer a epilação nessa sobrancelha, essa falha vai ficar mais aparente. Então é uma situação muito importante. Quando essa cliente deitar na sua maca, na sua cadeira, e você vê essa situação, você tem que explicar para a cliente antes de tirar os pelos, antes de limpar, você desenha e já mostra para a cliente, pega um espelho, entrega na mão dela e coloca, olha, tem essa falhinha aqui. Talvez você não possa perceber tanto porque tem os pelinhos por fora que está disfarçando, mas quando a gente limpar esses pelinhos de fora, essa falha vai ficar mais aparente. Então, tem essa falha. Quando terminar, eu vou fazer um acabamentozinho com lápis, vai ficar completinho, mas você já sabe que tem essa falha aí. É importante não mexer nesse local para esse pelo ir crescendo. Então, isso tem que ser comunicado para a cliente antes. Por quê? Chega para você faz a marcação da sobrancelha dela, não comenta nada e faz o seu trabalho certo, o seu trabalho correto. Marcou, limpou. Só que quando você termina isso, o que é que acontece? Aquela falha ficou mais aparente, uma falha que não foi você que fez. Daí a cliente olha, ela vai dizer, poxa, tu fizesse uma falha na minha sobrancelha. Garanto que existem situações onde isso vai acontecer, porque já aconteceu comigo. Eu estava claramente certa de que não tinha sido eu que tinha feito aquela falha, justamente porque eu desenho todas as sobrancelhas.
Mas como eu não comuniquei a cliente antes, ela ficou achando que tinha sido eu. Então, aprendi o quê? Que você tem que comunicar e mostrar com o espelho onde está aquela falha. Porque daí, quando você limpar e a cliente passar a perceber mais aquela falhinha, ela vai ter certeza que não foi você, ela já chegou com aquela falha, tá? Então, essa situação é muito importante. As 3 situações.